Graça e paz a todos, é de muita alegria estar aqui mais uma vez podendo compartilhar o ensino escriturístico e hoje o tema central vai ser sobre o Filho unigênito. Há no meio cristão pessoas que são antitrinitarianas, ou seja, pessoas que não acreditam na Trindade. Acreditam que só existe um Deus e esse Deus é o Deus Pai. Tem outros que acreditam que só Jesus é Deus, mas negam a divindade do Pai ou acabam fazendo uma confusão com Jesus e Deus. Mas sempre negam a divindade do Espírito Santo. Negam até mesmo a existência da pessoa do Espírito Santo. Eles dizem que é uma força ativa, uma emanação. A gente encontra isso em algumas vertentes do Adventismo e também a gente encontra isso com as Testemunhas de Jeová. Mas o tema central aqui não é falar desse povo, é para a gente falar sobre o termo Filho unigênito. A gente tem algumas passagens na Bíblia, principalmente do Novo Testamento e principalmente nos escritos de João, seja no seu Evangelho, seja na sua primeira epístola, que é empregado esse termo Filho unigênito. Mas qual que é a ideia do Filho unigênito? A gente vai ver que há dois usos desse termo, tanto na questão daquele que é aquele que primeiro que nasceu, como que de fato é o único filho a ser gerado, ou é o filho que só tem um filho, a mãe que só tem um filho, no sentido de que eu, Gustavo, sou filho único, porque eu não tenho irmãos. Então a gente vai ver que é nesse termo que é usado também a palavra filho unigênito. Porém, a gente precisa entender que não há só esse termo. Existe um outro termo e ele se torna ainda mais forte quando a gente observa o contexto ao qual ele é empregado. Pois bem, a palavra grega para filho unigênito, principalmente a questão do unigênito, é monogenes. Monogenes é um acrônimo de duas palavras no grego. Uma é monos, que significa único, e a outra é genus, que significa espécie, ou até mesmo categoria. Quando a gente observa a ideia de monogenes, a gente percebe que, junto, isso se torna aquele que é o único da sua espécie. E a gente vai ver no desenrolar desse estudo como que funciona esse quesito. Pois bem, eu estou aqui com alguns textos que é empregada a palavra monogenes, filho unigênito, e a gente vai ler João, capítulo 1, e a gente vai ver dois versos ainda no capítulo 1, que é o verso 14 e o verso 18, a qual o verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra unigênito aqui é monogenos, ou seja, unigênito, aquele que é o único de sua espécie, e não aquele que foi gerado por Deus para ser o único como filho, no sentido de geração mesmo, a qual ele foi criado. Não é isso. A ideia do monogenes, unigênito, é que Cristo ele é o único em sua categoria. E a gente vai ver o motivo. Olha o verso 18, a qual fala: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha que interessante. O contexto aponta ao quê? Que Jesus, ele é aquele que é o único da sua espécie. Por quê? Porque ele é o Deus que se fez carne, habitou. Para quê? Para revelar a essência do Pai. Esse é o primeiro uso da palavra monogenes. Porém, não há só esses textos aqui no capítulo 1 de João que é empregada essa palavra. A gente vê no capítulo 3, no verso 16, a qual fala: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente percebe que Cristo ele é o único da sua espécie, porque ele é o único capaz de perscrutar a essência do Pai para assim o revelá-lo.
Mas para isso, ele precisa ter em sua essência essa ideia divina de ser. Por isso, a ideia de monogenês não é empregada a Jesus como aquele que nasceu primeiro. Até então, Deus, logicamente, ele não tem filho. Não tem filho. Isso é um termo empregado para Jesus para dizer que ele é o único da sua espécie e também para deixar uma questão aplicável a nós como um pai que cuida bem do seu filho. Mas não que Cristo, logicamente falando, ele é o Filho de Deus no sentido de que ele foi gerado por Deus, mas sim que Jesus é Deus em sua essência. A gente encontra vários vocábulos para esse termo de divindade de Jesus, como por exemplo, ele fala que eu sou, ego eimi, eu sou, e Deus se apresenta a Moisés como o Yod-He-Vav-He, aquele que ele é, o eu sou. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como o Senhor. A gente encontra a palavra Yod-He-Vav-He ou Adonai. Já no Novo Testamento, a gente vê a palavra Kyrios. Então percebe-se que tanto Deus quanto Cristo, até mesmo o Espírito Santo, são Deus em essência. São a Trindade, tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas uma das outras, porém, na essência, são Deus. Não deuses, Deus. Mas, Gustavo, como que a gente vai entender isso logicamente falando? Olha, a cabeça do ser humano, por mais estudada que ela seja, é limitada. E por ser limitada, tem coisas que a gente não vai entender. Quem sabe, um dia, a gente consiga compreender um pouco mais, com o corpo glorificado, sem pecado, essa imensidão que é Deus. Até lá, a gente vai ficar com a ponta do iceberg, que é o quesito superficial. Mas enfim, a ideia aqui é para dizer que Cristo, ele é em essência diferente e é aquele que revela a essência do Pai. Pois bem, a gente encontra também no verso 18, aqui no capítulo 3, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez é empregado a palavra monogenês. A gente vai ver agora em 1 João, capítulo 4, este mesmo vocabulário sendo empregado a Jesus. Capítulo 4 da primeira epístola de João, do versículo 9, fala: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha, a gente vê aqui que de fato Jesus, ele é o unigênito no sentido de essência e o único da sua espécie. Mas a gente percebe que, como eu falei no início, há textos que a mesma palavra grega monogenês é usada para falar sobre pessoas que são filhas únicas ou filhos únicos. Olha que interessante, filho único e filha única no caso. A gente tem um texto de Lucas, no capítulo 7, do verso 12. Deixa eu achar aqui. Lucas, capítulo 7, o verso 12, a qual o texto fala uma questão interessante. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, monogenês, de sua mãe, que era viúva, mas ela ia uma grande multidão da cidade. A palavra monogenês é usado aqui nesse texto para falar de fato de uma pessoa como filho único. No caso aqui,
Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, segundo a epígrafe do meu texto. A gente não precisa ficar baseado na epígrafe do texto, mas às vezes ela ajuda e às vezes atrapalha. Mas aqui no caso é só para a gente entender o contexto. No capítulo 8, no verso 42, ainda de Lucas, a mesma palavrinha é usada. Aqui, ó. A filha de Jairo, que é a filha única, e essa palavra é usada monogenês. Olha que interessante. Porque tinha uma filha única, monogenês, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. Olha que interessante. Monogenês, a filha única de Jairo. A gente encontra também no capítulo 9 a mesma ideia de monogenês. Capítulo 9, do verso 38, fala: E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Então vocês percebem que a palavra monogenês não é só usada no sentido de único de sua espécie. Ela é uma palavra ampla que pode abordar várias e várias significações, porém, quando ela é empregada para Jesus, a gente percebe que não é no sentido dele ser de fato, literalmente, um filho único, mas aquele que é o único em sua essência. E a gente tem como base textual a ideia de Hebreus, capítulo 11, do verso 17, que eu vou ler aqui para vocês entenderem qual que é a jogada linguística. A gente tem aqui o texto que fala sobre a galeria dos heróis da fé, e o autor aos Hebreus vai trabalhando desde de Abel e vai até que chega no versículo 17 do capítulo 11. Assim, ó: pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu monogene, o seu unigênito. Agora eu pergunto para vocês: Isaac era filho unigênito de Abraão? Quando a gente lê Gênesis no capítulo 16, no verso 16, vamos abrir? Gênesis capítulo 16, verso 16. Aqui o texto fala de Agar e Ismael. Agar era concubina de Abraão. Sarai, no caso, era estéril. Na verdade, não, perdão, ela não era estéril, ela era muito velha para ter filhos. Ela passou da idade de ter filhos, por conta da idade, tanto ela quanto Abraão. No caso, na época era Abrão. Então, tecnicamente, ela se tornou uma estéril. Mas enfim, há uma promessa a Abrão de que ele teria um filho com Sarai. Só que, pela desconfiança, talvez até mesmo a incredulidade de Sarai e também de Abrão, Sarai convence Abrão a ter um caso com Agar, que era uma serva, uma concubina, uma serva em si. Vamos usar o vocábulo no português: uma serva. Uma serva. E de Agar ele teve Ismael. Esse é o unigênito, o monogenês. Esse é o monogenês. Olha que interessante. Em Hebreus, capítulo 11, verso 17, a palavra é usada para Isaac. Mas vemos no texto de Gênesis que a palavra ela não poderia ser usada a Isaac, mas sim a Ismael. Aí vocês vão me perguntar: então há contradição na Bíblia? Não. O contexto fala por si mesmo. O unigênito ali é no sentido de promessa. Ele que seria o único de sua espécie para se cumprir a promessa que lhe fora dada. Agora olha que interessante, Gênesis 22, 2. 22, 2. O texto fala: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali ao holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
Deus manda Abraão sacrificar Isaac, o seu único filho. Agora lemos em Gênesis 16, verso 16, que a gente nem leu, na verdade, né? Me perdoe. Mas a gente vê aqui em Gênesis 16, que fala: E Abrão, da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Isso é Gênesis 16. Percebemos que Abraão teve Ismael primeiro, para depois ter Isaac. Logo, qual que é a ideia?